Deus abençoe, irmãos. Estamos aqui em mais um programa dos Jovens Destemidos, a qual estamos trazendo uma série sobre terremotos. O irmão Jonatas deu início no primeiro programa, estaremos dando sequência. E creio que é um tema muito atual para se trabalhar. Não para conhecer sobre eventos modernos, mas para conhecer o dia e a hora em que estamos vivendo. Porque tudo o que acontece, uma vez já aconteceu dentro da Bíblia. Porque o profeta fala que a Bíblia não muda a sua forma. Deus não muda a sua forma de trabalhar. Então, se quisermos entender as coisas que estão acontecendo agora, devemos olhar para a Bíblia e para as coisas que aconteceram no passado e ver em que momento nós estamos. Para darmos início, eu gostaria de ler com os irmãos uma escritura em Mateus, capítulo 11, versículo 23. Diz assim: E tu, Cafarnaum, que fostes erguida até o céu, será batido até o inferno. Porque se Sodoma tivesse feito os prodígios que em ti se operam, teriam ela permanecido até hoje? Eu vos digo, porém, que haverá menor rigor para Sodoma no dia do juízo do que para ti. Nós lemos em Mateus um julgamento que Deus prediz para aquela cidade, por nome de Cafarnaum. E o profeta, na mensagem escolhendo uma noiva, se os irmãos já leram, ele é tomado por um espírito, pela unção de Deus. Ele decreta uma profecia para Los Angeles, para os últimos dias. Mas para entendermos esses fatos, nós temos que entender como isso chega a esse ápice. E se nós olharmos para a Bíblia e para as coisas que aconteceram, vemos que toda vez que Deus derrama uma palavra, Deus traz uma mensagem, aquela mensagem tem a obrigação de tirar aquele povo dali. A mensagem para isso que serve, treinar as pessoas, mostrar o caminho certo para as pessoas, aonde ir e o que não fazer. E ele traz essa mensagem de salvação, porque o motivo dele ter morrido na cruz foi por nós, pecadores, para nos redimir. E quando essa mensagem é traga, ele vem através de um profeta. E esse profeta vem e reúne um grupo de povo, e aquele povo se baseia nas suas vidas na mensagem, e eles morrem, eles acaba o fim deles, surge uma nova geração. E depois de uma mensagem ser derramada, um juízo é decretado sobre aquela cidade, aquela região que aquela mensagem cai. E nos últimos dias nós temos visto a situação que o mundo tem andado. Uma mensagem foi derramada nesses últimos dias, uma mensagem de saída, de sairmos dessa terra, de sairmos das iluminações, de sairmos das prisões. E as pessoas têm se atentado a ficarem presas a dogmas, tentado ficar presas a prazeres mundanos, às coisas mundanas, e tem se deixado Deus de lado. E essas pessoas que têm deixado Deus de lado, há um juízo vindo para essas pessoas. E toda vez que uma palavra é derramada, Deus tem que cumprir a sua palavra, ele não pode mudar a sua forma. Aí o profeta Mombrana vem e fala assim, que nos dias de Sodoma e Gomorra, Deus derramou fogo sobre aquela terra, sobre aquela cidade, porque era uma cidade imunda, uma cidade ruim, uma cidade de todo tipo de porcaria que existia naquela cidade. Então ele decreta um juízo sobre aquela cidade e prega a Abraão, separado, traz uma promessa a Abraão. Ele vai até Sodoma e tira Ló e sua família, e em um juízo, um fogo cai sobre aquela cidade, e todos ali perecem. As mesmas coisas também aconteceram nos dias de Noé. Deus salva Noé, traz uma mensagem para Noé e sua família constrói uma arca, e eles saem em um juízo decretado sobre aquele povo. E nos dias também de Jesus, quando ele veio em sua forma do Filho do Homem, quando ele começa a pregar uma mensagem às pessoas, as pessoas não o reconhecem na forma que ele veio, porque ele vem para os seus e os seus não o reconheceram. Então esse povo nega a palavra e é decretado um juízo sobre eles. E Cafarnaum recebe uma sentença da boca de Deus. E ele diz assim em São Mateus, que acabamos de ler, que em tu, Cafarnaum, que fostes erguidas até o céu, serás abatido até o inferno. Porque se em Sodoma e Gomorra tivessem feito os prodígios que em ti operam, teria ela permanecido até hoje? Então ele faz uma pergunta. Ele pergunta, se as obras que vocês estão fazendo, se os mesmos povos tivessem feito no passado, será que eles estariam vivos até hoje? Então é a condição, você tem que olhar para a Bíblia e ver os tipos e figuras e se basear nos dias que nós estamos vivendo. Porque a mesma coisa aconteceu no primeiro êxodo, no segundo êxodo, está acontecendo nesse terceiro êxodo novamente. E Jesus decreta essa sentença para essa cidade, e essa cidade se afunda. O profeta Mombrana fala que Cafarnaum afundou, Sodoma e Gomorra afundou,
E é uma cidade nos nossos últimos dias que irá afundar. É necessário afundar porque quando a mensagem desce na terra, uma cidade litorânea tem que afundar. E uma cidade que tem chamado a atenção que o profeta foi tomado por Deus. E Deus, através dele, decretou um juízo para a cidade. E disse, Los Angeles, uma cidade que tem nome de anjos. Uma cidade que opera as piores porcarias que existem nos últimos dias, as piores coisas que existem nos últimos dias, onde o profeta fala que Satanás estabeleceu seu quartel-general. Deus decretou um juízo para aquela cidade. E esse juízo vai ter que cair sobre a cidade. E o profeta fala que uma das coisas que irá acontecer é um terremoto que irá afundar a cidade, onde tubarões nadarão sobre a cidade e não terá fim. Se não me falha a memória, acho que é 60 quilômetros de profundidade ela irá afundar. Mas para entendermos essas coisas, nós temos que olhar para o que está acontecendo nos nossos últimos dias. Os irmãos tomarem, quando o profeta irmão Branham foi levado àquela montanha, ele foi tomado naquela montanha na mensagem Alimento Espiritual em seu devido tempo. O profeta relata um pouco do que aconteceu naqueles dias. Ele sobe até uma montanha, conduzido por Deus. Eu vou ler um pouco e comentando com os irmãos. Ele diz assim, agora observe que entrou pelo plano de Deus, presente, chamada Deus, a palavra de Deus, entrou antes que a seca viesse. Agora sabemos que o juízo está pronto a cair. De colina naquele dia, o irmão Bankswold, aqui em pé, estávamos subindo a colina. Talvez citarei isso novamente para que então sua fé possa ser edificada para essa fila de oração que acontecerá nos próximos 10, 15 minutos. Eu estava andando na frente do irmão Banks. Acho que o irmão havia deixado a irmã Ruby doente. Ele começa a contar um relato que aconteceu antes daquilo suceder. Ele tinha vindo atrás de mim. Eu observei a face vermelha, olhei para trás e pensei que a subida da colina fosse um pouco difícil para ele. Assim ele diminuiu a marcha, bem ali naqueles desertos, bem ali em cima das colinas, assim bem, onde os anjos do Senhor apareceram. Estavam indo diretamente naquela direção, haviam aparecido alguns meses antes daquilo. Eu subi naquela colina, o Espírito de Deus. Quando eu virei para cima da montanha, ele disse, apanhe aquela pequena pedra. E diga a eles, assim diz o Senhor, vocês verão a glória de Deus nas próximas poucas horas. Eu simplesmente peguei a pedra e disse, irmão Banks, eu não sei porquê. Joguei a pedra ao ar e disse, assim diz o Senhor, vocês vão ver a glória de Deus. Ele disse, tem a ver com a irmã Ruby? O profeta no momento não estava entendendo o que estava acontecendo ainda. Porque havia uma irmã doente e no mesmo tempo que ela estava doente, ele é tomado por Deus para jogar uma pedra. E eles não conseguiram entender. E o profeta Branham fala assim, eu disse, não, eu não creio que não tenha nada a ver contigo, irmão Banks ou irmão Ruby, nenhum dos dois. Eu simplesmente penso que apenas está dizendo, assim diz o Senhor, algo vai suceder. Nós estamos lendo a mensagem Alimento Espiritual, parágrafo 104, em diante. E na manhã seguinte, estávamos ali em pé. Muitos dos homens, eu não sei quantos estão assentados aqui agora, ali cerca de 12 ou 14, uns 15 de nós ali. De repente, o ministro se aproximou e disse, irmão Branham, ele disse, meu nome é fulano de tal, disse, fui um dos seus patrocinadores na Califórnia. Depois de ter jogado a pedra, ele estava na montanha. Observe a história discorrendo, o profeta contando. O profeta respondeu, muito prazer em conhecê-lo, senhor Doukas McRhodes. Ele disse, eu fico feliz em conhecê-lo, apertou a mão do profeta. Ele disse, bem, agora quero fazer uma pergunta. Disse, Roy Robson, um dos administradores aqui, irmão Rudy, irmão Terry, irmão Billy, irmã McAnally, e quantos mais estavam ali em pé. Ele disse, quero lhe perguntar algo. Disse, o senhor já te deu visões fora daqui? O profeta responde, irmão, mas eu venho aqui para me afastar disso para descansar. E eu olhei ao redor e vi um médico corpulento olhando para ele e dizia, reverendo McRhodes, esta alergia em seu olho muito logo deixará sem visão. Observe que o profeta estava numa montanha e antes disso ele tomou uma pedra e jogou para cima e nada aconteceu naquele momento ainda. E ele continuou com vários irmãos que estavam ali em cima com ele. E um outro homem sobe e conhece o profeta ali e começa a conversar com o profeta. Quero que os irmãos entendam o que o profeta está querendo dizer.
E ao redor, assim, eu vi um médico corpulento olhando para ele e dizer: Reverendo Mac Rhodes, essa alergia em seu olho muito logo o deixará sem visão. Eu tenho sido seu médico por 2 anos e nada posso fazer a respeito. E voltei a ele e disse: a razão pela qual você me perguntou é porque seu médico disse outro dia aquela alergia em seu olho. Esse irmão que subiu para falar com o profeta estava com alergia no olho, que logo perderia a visão. E Deus dá a visão ao profeta e ele começa a falar com este homem. Era no meio do dia, por volta das 11 horas. Eu estava usando óculos de sol. Eu disse: a razão é que você não está usando isto por causa do sol. É por causa do seu olho. Ele disse: você perderá esse olho. Ele começou a chorar e disse: isso é correto. Eu me virei para sair, trazia uma pá na mão. Vou pular um pouquinho e disse assim: porém assim diz o Senhor, você não perderá esse olho neste outono. Passando está caçando, neste outono passado, estava caçando com ele. E ele podia ver melhor do que qualquer outro no grupo. Então o profeta teve uma visão e ele foi curado daquela doença que ele tinha. Aí o profeta diz assim, já lá no parágrafo 116. Comecei então a andar ao redor e então ouvi a voz de Deus. Saia do caminho rapidamente. Roy Robson estava ali em pé e, sabendo que ele era um veterano de guerra, pus minha mão sobre o seu ombro e disse: irmão Roy, esconda tão rápido quanto você puder. Disse: qual é o problema? O irmão perguntou para o profeta. O profeta disse: saia do caminho, esconda-se. Apenas comecei a andar ao redor, joguei minha pá no chão, me virei, tirei o chapéu. E aqui me veio ele, a glória de Deus descendo num redemoinho, que destroçou o lado do monte assim. Explodiu e estremeceu o lugar. Cortou as copas das árvores, passando como 3 ou 4 ou 5 pés acima da minha cabeça. Então regressou para cima como um funil e explodiu outra vez. E ali veio ele 3 vezes. Então o profeta estava na montanha, aconteceu vários episódios em cima daquela montanha, e durante isso o profeta depois recebeu uma visão. E essa visão Deus pedia para sair do caminho, e ele desce e acontece isso. Aí o profeta continua dizendo: então, quando isso se foi pela 3ª vez, o irmão Banks apareceu e disse: era a respeito disso que você falava? Ele disse: sim. O que foi isso? Deus aparece em redemoinho. Eu não sabia se ele queria que eu dissesse ao povo ou não. Então eu segui em frente e orei um pouquinho. Então ele me disse que eu lhes podia contar. Aí o profeta diz assim: eu disse, é juízo que está caindo sobre a costa ocidental. A costa ocidental era o Alasca, em 1964. Veja o que aconteceu. Pouco depois daquilo, o Alasca se afundou. E agora a coisa inteira está se afundando. Estamos entrando no juízo, a misericórdia tem sido rejeitada. Então observe, o profeta subiu naquela montanha, inspirado por Deus, e Deus mostrou para ele o que aconteceria. Quando ele pegou aquela pedra, ele sentenciou a terra por terem negado a palavra. Metade do Alasca se afunda, no ano de 1964. Mas antes, em 1963, ele tinha descido já e trazido uma mensagem. E o povo recusou a mensagem. Então ele se aparta do povo e começa a trabalhar com os seus. E ele decreta um juízo para a terra. Em uma cidade costeira é necessário se afundar nesses últimos dias. No ano de 1906, aconteceu um terremoto de magnitude... Foi um terremoto em São Francisco, no ano de 1906. Esse terremoto deixou de mais ou menos de 2 a 3 mil pessoas mortas. Então, se vocês notarem, se vocês pegarem o histórico que está acontecendo nos últimos dias, há pequenos tremores acontecendo pela costa dos Estados Unidos, a parte litorânea dela. E há uma coisa que preocupa as pessoas, que as pessoas estão preocupadas, se você entrar na internet, nos YouTube, onde você queira, em redes sociais, eles estão alertando para um grande terremoto que está sucedendo. Eles estão com medo, eles sabem que vai acontecer algo. Eles tentam se preparar, tentam se colocar com a palavra, eles tentar afastar a palavra e colocar os seus meios de entendimento para tentar se afastar de algo. Quando o juízo é decretado, não há nada que possa ser feito. A única forma de escape é a palavra. E as pessoas têm criado grandes coisas para tentar se esconder,
tem tentado se esconder em meio de grandes construções. E há uma falha nos Estados Unidos, os irmãos irão entender conforme os nossos programas, chamada falha de San Andreas. E essa falha tem por volta de 1.300 quilômetros. Ela corta a parte litoral dos Estados Unidos. Ela pega uma grande parte nos Estados Unidos. E essa costa justamente passa no meio de Los Angeles. E ao norte dela tem tido muitos pequenos tremores. Se vocês pesquisarem as cidades que vivem ao norte, lá acontecem tremores diretos. As pessoas às vezes veem a casa se mexendo, vê copos se mexendo, vê as casas tremendo, porque acontecem pequenos tremores. Mas há uma parte dela que está há mais de 300 anos que está sem mostrar nenhum efeito, sem mostrar nada, ela está travada. E os cientistas, quando eles começaram a pesquisar aquela falha, os irmãos irão ver esta falha, ela é exposta, é uma falha muito exposta, já aberta sobre a Terra. Embaixo dela, ao redor dela, as partes são ocas. O profeta disse assim, que depois que aconteceu aquele terremoto no Alasca, as bases dos Estados Unidos ficaram ocas. Não são nada mais que boias nadando sobre a água. E as partes delas estão totalmente ocas. Os cientistas, quando começaram a pesquisar isso, eles estão tentando ver meios e formas para tentar não perder pessoas. Eles apelidaram até por um nome de Big One, colocaram o nome desse terremoto, que pode acontecer a qualquer momento, e pode ser o maior terremoto que já aconteceu na face da Terra. Um dos maiores terremotos que aconteceu até hoje, no Alasca, foi de 9,2 na escala Richter, e um que aconteceu no México, se não me falha a memória, não, no Chile, um dos maiores terremotos que aconteceu até hoje. E esse pode ser o pior terremoto que já existiu na Terra. Só que o terremoto não desencadeia somente terremotos. Ele desencadeia uma série de coisas, principalmente pela localização que está acontecendo, pode desencadear muitas outras coisas, como maremotos, atividade de vulcão. É uma série de coisas, são juízos de Deus. Deus usa a terra para condenar o próprio homem. O profeta Mombrana diz na mensagem Envergonhados dele, ele diz assim, ele contando nessa base, porque nós estamos falando sobre juízos. Um dos juízes de Deus, são vários juízes que irão cair sobre a terra, e um dos juízes de Deus é uma cidade litorânea se afundando. E o profeta estava falando sobre a visão que ele teve na mensagem, escolhendo a noiva, e nessa mensagem Envergonhados dele, ele diz assim, então, profetizando Los Angeles, estava no fundo do mar. E eu me voltei à casa e fui para a África, o profeta falando depois que aconteceu aquilo lá. Enquanto eu estava na África, eles tiveram terremotos e cientistas, vocês viram isso? Isso deu no rádio que uma daquelas grandes, boas casas ruíram em Los Angeles, um hotel, assim por diante. Agora, desde aquele terremoto, 2 ou 3 polegadas, 50 ou 60 milímetros de fenda que teve na Terra. Observem isso, o profeta está falando. O que aconteceu na Terra. Começou no Alasca, com as ilhas Aleutas, saiu a cerca de 150 ou 200 milhas, 240, 220 quilômetros aproximadamente, no mar. Então, observe o que aquele terremoto fez do Alasca. Ela fendeu cerca de 50,8 a 7,2 milímetros da Terra, e esse terremoto saiu dentro do mar. E foi até as ilhas Aleutas. Então, observe o trajeto que esse terremoto fez. Mais ou menos andou 240 a 320 quilômetros no mar. Chegou até San Diego, tomou a Califórnia ou Los Angeles e saiu outra vez bem abaixo na parte norte da Califórnia, num pequeno lugar chamado São José. Então, observe o trajeto que esse terremoto fez. Quando a gente fala que as bases estão ocas, que as coisas não estão boas, que as coisas estão ruins, que irá afundar, o profeta descreve o que aconteceu. Porque os cientistas já sabem o que está acontecendo. Eles tentam colocar meios para as pessoas não ficarem desesperadas, para as pessoas não ficarem preocupadas. Mas a gente sabe o que é verdade. A gente sabe que o profeta já profetizou. A gente sabe que a Bíblia tem que se cumprir. E não há nada que possa impedir a não ser a palavra. No momento que você entra na palavra, você está a escape desses juízos de Deus. Mas se você está fora da palavra, você irá ter que passar por esses juízos de Deus. E esse terremoto no Alasca acabou com as bases dos Estados Unidos. E o profeta começa a descrever o que ele fez.
até onde chegou ali num lugar chamado São José, bem ali embaixo. E um cientista estava explicando sobre isso. E esse cientista falando, estamos em uma entrevista, o profeta estava assistindo televisão, e ele diz, debaixo disso, há simplesmente lavas agitando. Então, observa, há um terremoto, embaixo do terremoto, quando ele se manifesta, pode acontecer maremotos, e há vulcões, há lavas na terra, esperando isso acontecer. E ele disse, debaixo disso é simplesmente lava agitada. E ele disse que o profeta começa várias reticências, ele disse, um grande pedaço cairá. E interrogaram este homem cientista, entrevistando esse chefe cientista, disse, bem, poderia então tudo afundar? Observa a pergunta que fizeram ao cientista, perguntando se tudo poderia afundar. Aí o cientista responde, poderia? Com uma interrogação. Então, ele não estava quesitando ou tentando mostrar que poderia haver. Ele estava dizendo que haveria. As coisas de Deus não podem falhar. Aí ele diz assim, poderia? Aquilo vai. O cientista disse em uma matéria. Disse, bem, naturalmente pode ser provavelmente daqui muitos anos. O entrevistador perguntou ao cientista e o cientista respondeu, pode ser daqui 5 minutos ou pode ser daqui a 5 anos. Ele simplesmente adicionou 5 anos. Mas tão certo como estava sobre aquela inspiração, colocou o julgamento na costa oeste e então seguiu, isto até aqui em cima, com um afundamento de Los Angeles. Ela sucumbirá. Isto é tão certo. Isto acontecerá quando? Eu não sei. A gente não sabe quando pode acontecer. As coisas de Deus a gente não consegue traçar, mas quando Deus decreta algo, você tem que apenas crer naquilo. Você tem que apenas confiar naquilo. E esses juízes de Deus estão caindo. Aí o profeta fala assim, quando você entra na Bíblia, você começa a ver Deus derramando os seus juízos. Ele disse assim, sim, Sodoma. Sodoma era uma cidade ruim, uma cidade onde as pessoas viviam, a Bíblia diz, casavam-se, davam-se em casamento, bebiam, faziam todo tipo de coisas erradas naquela cidade, uma cidade baixa, uma cidade ruim. Então você tem que notar aonde nós estamos caminhando. Qual linha nós estamos chegando, em que ponto nós estamos. Para você conhecer o dia e a hora que estamos vivendo, você deve olhar a palavra, se atentar o que aconteceu naqueles dias. Não há meios de você falar, não, eu acho que isso não pode acontecer agora. Mas por que o irmão está entrando nesses assuntos? O que está acontecendo? Colocar medo? A gente não coloca medo nas pessoas. Você não pode vir à palavra de Deus por medo. Você tem que vir pela sua fé, pelo que está escrito. E se Deus disse algo, você tem que aceitar aquilo e crer de todo o seu coração. Não adianta você falar, não, o irmão Jonas e o irmão Gabriel estão pregando sobre terremotos, o que vai acontecer com Los Angeles, outros terremotos que nós iremos mostrar aqui, mas eu estou com medo. Irmão, você não pode ter medo disso. Isso é o assim diz o Senhor. Quando você crê nisso, irmãos, você está isento de todas essas coisas. Deus derrama seu juízo sobre a terra para aqueles que recusam a palavra, mas para aqueles que aceitam, há uma porção muito grande esperando do outro lado. Então, naqueles dias de Sodoma e Gomorra, as pessoas viviam de forma que queriam, andavam da forma que queriam, tinham suas próprias crenças, suas próprias ideias, seus próprios pensamentos, deixavam Deus de lado, uma cidade baixa. E o profeta fala assim que ao meio as pessoas não mudam sua forma, Deus não mudou sua forma e tudo que aconteceu lá está acontecendo nos últimos dias aqui agora. E aquela cidade baixa e vil, Deus decreta um juízo para ela. Enquanto o juízo está caindo sobre aquela cidade, Deus está com Abraão, dando uma promessa para ele. Então observe, Deus não muda a sua forma de trabalhar. Deus sabe como trabalhar e Deus sabe aonde colocar as palavras corretas para que isso chegue até você. E se você é um eleito, você irá entender essas coisas. Nós estaremos dando continuidades durante os programas e Deus irá nos capacitar. Nós trouxemos uma base, estamos baseando em Los Angeles, mas há outros terremotos que irão acontecer. Os irmãos irão ver isso. Mas você deve olhar como estava o mundo e como nós estamos vivendo agora. Se os dias são iguais, então Deus tem que derramar a sua palavra da mesma forma que derramou. Que Deus abençoe você no seu lar, na sua casa, que isso possa te edificar, te fortalecer e te dar mais a cada dia fé para que você alcance isso. Que Deus abençoe. Shalom.